Olá, alunos! O conteúdo que a gente vai ver agora é sobre grandezas inversamente proporcionais. Então, eu tenho aqui uma tabela onde eu tenho duas grandezas, que é a grandeza quilômetros por hora e tempo em horas, tá? Então, eu tenho nessa tabela as informações sobre velocidade e tempo. Então, montando uma situação-problema para resolver essa tabela, eu vou fazer o seguinte. Um automóvel com uma velocidade média, ou seja, para percorrer o mesmo percurso, ele vai fazer em 2 horas a 120 quilômetros, tá? E se ele for a 60 quilômetros por hora, qual é o tempo que vai ser gasto para percorrer, sendo que ele vai fazer o mesmo percurso? Então, vocês observem o seguinte. Na velocidade, o que aconteceu com a grandeza aqui? Olha, de 120 quilômetros diminuiu para 60. Então, ele vai numa velocidade menor. Ele vai a 60 quilômetros por hora. Então, o que aconteceu aqui? Essa grandeza diminuiu. Setinha para baixo, diminuiu. O que acontece com o tempo, então, nesse caso? Se a grandeza velocidade diminui, significa que ele vai andar mais devagar. Então, se ele vai andar mais devagar, o tempo dele vai aumentar ou vai diminuir? Tá? Então, se ele vai mais devagar, o tempo dele vai aumentar. Então, essa grandeza aumenta na mesma proporção. Então, é inversamente proporcional, porque enquanto uma grandeza diminui, a outra grandeza aumenta. E qual vai ser o valor aqui que eu vou encontrar da grandeza? A gente vai descobrir através da regra de 3 que eu vou montar agora. Então, vou colocar aqui, regra de 3. Então, eu tenho lá grandeza velocidade, 120 está para 60, eu vou montar aqui, 120 está para 60. O tempo, como é uma grandeza inversamente proporcional, então eu vou ter que inverter essa grandeza, tá? Aqui seria 2 está para x, eu vou colocar x está para 2. Inverti essa grandeza porque refere-se a uma grandeza inversamente proporcional. Então, para resolver agora essa proporção, multiplico o cruzado. Então, eu vou multiplicar 60 por x e o 120 por 2. Então, 60 vezes x, 60x, igual 120 vezes 2, 240. Para descobrir o valor de x, isolo x, 240 dividido por 60. Então, x é igual a 240 dividido por 60. Para facilitar o cálculo, eu posso cortar os últimos zeros, né? 0 com 0 na divisão eu posso cortar. Ficou 24 dividido por 6. E 24 dividido por 6 vai dar o valor de 4 horas. Então, eu tenho aqui na minha tabela o valor de tempo, 4 horas. Então, percebem o seguinte, enquanto que minha velocidade diminuiu para percorrer o mesmo percurso, o que aconteceu com o tempo? Aumentou, dobrou o tempo, tá? Então, nesse caso aqui, ó, de uma grandeza para outra, de 120 para 60, diminuiu, dividiu por 2. Essa grandeza aumentou, multiplicou por 2. Então, eu percebo aí, olha, a grandeza é inversamente proporcional. Enquanto uma grandeza diminui, divide. A outra aumenta, multiplica por 2. Ok?